E eu já chego perguntando, quando o escritor viaja na sua produção, o que ele leva consigo? É bem provável que seja um blend, olha que chique, que seja uma mistura das suas subjetividades inatas com as suas experiências, as suas leituras. As leituras, aliás, são fundamentais. Nunca ouvi falar de alguém que escreve bons textos literários e não tenha sido também um grande leitor. Porque, afinal de contas, quem lê expande o seu vocabulário, entende melhor as estruturas do texto, tem mais inspiração, tem mais ideias, mais criatividade, assim por diante. Eu fico lembrando aqui do José de Alencar, que tem aquele texto Como e Por que Sou Romancista. Ele foi feito em 1873, ele morreu em 77, se não me engano, e o texto foi publicado só 20 anos depois. Em Como e Por que Sou Romancista, ele fala de algumas experiências dele, né, que ele viveu, e que o tornaram esse grande nome da literatura brasileira. E dentro dessas experiências, o que se destaca, o mais importante, foi os autores que ele leu. Quando ele era criança, por exemplo, ele morava no Rio de Janeiro. Bom, o José de Alencar, na verdade, é cearense, mas ele veio criança para o Rio. O pai dele, que também se chamava José de Alencar, era um político, ele chegou a ser senador na época do Segundo Império, Dom Pedro II. Aí eles moravam no Rio. Atrás da casa deles tinha um quartinho, que servia para duas coisas: reuniões políticas do pai ou leitura. É isso aí. A mãe do José de Alencar, juntamente com a irmã e as amigas, as vizinhas, se reuniam à tarde, muitas vezes, para ler romances. Os famosos romances de folhetim, que naquela época faziam muito sucesso. Só que as mulheres gostavam de ouvir alguém ler. Quem era o ledor oficial? O menininho José de Alencar. E ele conta aí, nessas memórias, digamos assim, que se a história era alegre, todo mundo ria, que se era triste, todo mundo chorava. Ele conta que até uma vez ele estava lendo uma história mais, enfim, mais dramática, e aí um padre ouviu, o padre estava passando por ali, ouviu as mulheres chorando lá, foi ver o que era, na verdade era só uma leitura, mas você já percebe que ele vai tendo contato com grandes textos desde pequenininho. Isso pode ajudá-lo ou não? Com certeza, a criar estruturas de texto, a criar personagens, a ter ideias para enredos. Quando ele era adolescente, em torno de 14, 15 anos, ele saiu do Rio e foi para São Paulo. Ele foi fazer as preparações, espécie de vestibular, para ingressar na Faculdade de Direito lá do Largo de São Francisco, que é a faculdade mais falada, né, mais valorizada do Brasil na área do direito, hoje pertence à USP. E ele comenta que morando em São Paulo, ele tinha muita vontade de começar a ler os clássicos franceses. A França, aliás, ditava a moda aqui no Brasil naquele tempo. O Rio de Janeiro, por exemplo, na virada aí do 19 para o 20, queria ser uma Paris. Imitava-se Paris em tudo, na arquitetura, né? Lembra da Belle Époque? Arquitetura e cultura, de uma forma geral, moda. Se hoje os norte-americanos culturalmente têm uma relevância muito grande aqui no Brasil e em outros muitos países, naquela época era a França. E aí todo mundo queria ler Alexandre Dumas, né? Balzac, quem mais? Flaubert. O pessoal queria ler esses autores e muitas vezes precisavam ler na língua original, porque as traduções também não eram muitas. E aí o José de Alencar foi tentando ler no original, ele não sabia muito bem francês, ele foi aprendendo francês com os romances e foi aos poucos conseguindo ler. Olha o que a gente consegue fazer se tem vontade. E tudo isso foi formando um grande escritor. Então, um grande escritor tem que ser um grande leitor. Sabe quem era um grande admirador do Alencar? Não eu, o escritor? Machado de Assis. Sim, com certeza. O nosso bruxo do Cosme Velho, como ele é chamado, leu muita coisa do que o José de Alencar escreveu, se baseou num principal romântico brasileiro para construir essa obra. Quando o José de Alencar morreu em 77, Machado não era muito conhecido ainda, não tinha muita projeção,
né? Depois é que ele vai ficar mais famoso a partir da década de 1880 e na década seguinte ele vai ajudar a fundar a Academia Brasileira de Letras. E aí quem vai fazer parte da academia é o Mário Alencar, filho do José. Mário e Machado são muito próximos, amigos íntimos. O Machado não teve a mesma sorte do José de Alencar de poder usufruir de uma educação de elite, uma educação de qualidade. O Machado nasceu no Morro, lá do Rio de Janeiro, que é o Morro do Livramento. Os pais eram muito simples, muito pobres. É bem provável que ele teve pouquíssimo contato com a educação formal, com escola. Não se tem, na verdade, nenhum registro aí de boletim escolar, atestado de matrícula, algo do tipo. Ele acabou aprendendo as coisas com a ajuda de amigos, de um padre que era amigo da família, assim ele foi indo. Foi descobrindo também o mundo da leitura. Talvez a experiência mais importante que ele carregou dentro dele para se tornar esse artista que a gente conhece foi quando ele tinha 16 anos de idade. Ele começou a trabalhar como auxiliar de tipógrafo na Tipografia Nacional. Ali ele descobriu um universo incrível. Ele começou a ter contato com pessoas de um nível social, intelectual mais altos, começou a frequentar a Rua do Ouvidor, lá no Rio de Janeiro, onde havia os melhores cafés, livrarias, e aí ele foi circulando entre textos, entre escritores, e o universo foi se descortinando, digamos assim, na frente dele. Começou a ler avidamente e também a produzir os seus primeiros textos. Sabe quem era o chefe dele na Tipografia Nacional? Manuel Antônio de Almeida, autor do livro Memórias de um Sargento de Milícias, um dos livros mais incríveis da literatura brasileira, porque ele é publicado no auge do romantismo e não tem nada de romântico. É um ponto fora da curva. É só uma pena que o Manuel tenha morrido com 30 anos de idade em um naufrágio lá no Rio de Janeiro. Não deu nem tempo de publicar um outro romance. E existem algumas histórias de que ele pegava o machadinho lendo lá pelos cantos da Tipografia Nacional em vez de estar trabalhando. E o que ele fazia? Nada. Deixava o moleque lendo e isso aí tudo vai contribuindo, né? Para a figura que mais tarde a gente vai conhecer. E quando o artista, quando o escritor não se contém e é obrigado, digamos assim, a citar explicitamente os seus ídolos nos seus textos. É aí que entra o fenômeno da intertextualidade. O intertexto, um texto dentro do outro. Você se baseia em alguém para fazer o seu texto ou você cita. Existem várias modalidades, na verdade, de intertextualidade. A epígrafe, paródia, paráfrase. A epígrafe seria aquela citação, né? Você faz aí o seu TCC, a sua monografia, coloca uma epígrafe no começo, uma frase que tem a ver com a ideia do teu texto, né? Então, uma citação. Depois você tem a paródia. Todo mundo já teve uma professora da 7ª série que pediu para os alunos fazerem uma paródia, né? Só que fazer paródia não é só fazer brincadeira, né, provocar risada na turma. Uma paródia é quando você inverte o sentido de alguma coisa. Então você pega aí a Canção do Exílio, por exemplo, do Gonçalves Dias, que é talvez o poema romântico mais famoso da história. Existem muitos intertextos a partir desse poema, né? Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. Se você pegar a versão do Oswald de Andrade, do modernista, você vai ver que ele dá uma invertida, né? Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Palmares se referindo à questão da escravidão, né? Zumbi dos Palmares. Então veja que a Canção do Exílio original enaltece o Brasil, enquanto a versão do modernista já traz uma visão negativa. O que ele faz então é uma paródia, então ele modifica. Numa paráfrase, você cita, mas sem modificar. Aí você pode pegar a versão do Carlos Drummond de Andrade para a Canção do Exílio, né, da França, Bahia, não sei se vocês lembram. Ali ele continua trazendo uma visão engrandecedora do lugar, né, enaltecendo, mostrando o sentimento de saudade em relação à terra. É uma paráfrase e não uma paródia. Mas falando dessa coisa do escritor citar os seus ídolos, me veio à mente aqui agora o Lima Barreto, Cemitério dos Vivos. Ele esteve nos vestibulares aqui da nossa região, em Santa Catarina, nos últimos anos.
É um livro que fala sobre as experiências no hospício, Hospital Nacional de Alienados. Lima Barreto esteve internado por 2 vezes por causa de alcoolismo. Então, um romance sobre a permanência em um espaço que gerou muito conflito interno, muitas dificuldades emocionais no nosso escritor. E a base para essa narrativa, digamos assim, é um escritor muito admirado pelo Lima Barreto e por muita gente, por mim, inclusive, que é o Dostoiévski. Tem um livro dele intitulado Memórias da Casa dos Mortos. Não sei se vocês já ouviram falar. O Dostoiévski teve alguns probleminhas com o governo, né, onde ele morava na época, por causa da ideologia dele, e acabou sendo condenado ao fuzilamento. Porém, pouco antes de ele ser morto, essa sentença foi mudada e ele foi obrigado a ficar 4 anos em uma prisão na Sibéria, de 1850 a 54. Depois, na década de 1860, é que vai sair esse livro. Então, quer dizer, um espaço que mexe muito com o emocional, né, negativamente, a gente encontra tanto no texto do russo quanto no do brasileiro. Mas essa coisa do hospício também, no Lima Barreto, vai aparecer em outros momentos da obra dele. No próprio Triste Fim de Policarpo Quaresma, por causa daquela ideia de transformar o nosso idioma em tupi-guarani. Isso não vai dar certo para o nosso personagem ufanista, patriota, nacionalista. O Machado também costuma citar os autores que ele admira muito. É só você pegar qualquer romance, qualquer conto dele, crônica, enfim, começar a observar as notinhas de rodapé. Ele cita, gente, Bíblia, Alcorão, filósofos gregos, o Shakespeare. Ele era um grande admirador desse que foi talvez o maior dramaturgo da história. Bom, se você pega lá o Dom Casmurro, temos um capítulo mais ao final do livro que se chama Otelo, inspirado nessa peça, então, né, do Shakespeare. Otelo fala sobre um guerreiro, aí, um soldado, um mouro, que se casa com Desdémona. E aí ele acaba sendo traído lá por alguém próximo, né, a ele. É o Iago, que forja uma traição da Desdémona. E então o Otelo, achando que a moça o havia traído, vai lá e mata Desdémona sufocada num travesseiro. O Bentinho, tendo certeza de que ele foi traído, acaba lembrando aí do Otelo e associando a angústia lá do Moro com a sua própria. Uma das experiências que o escritor vive também tem a ver com o contexto estético, com a escola literária. Isso também vai operar, digamos assim, na escrita de alguém? Com certeza. Isso se o autor não for o criador da própria escola literária, se bem que no Brasil isso nunca aconteceu por causa da questão da colônia, tudo chegou aqui de forma mais atrasada, com uma certa defasagem. A gente sempre seguiu os modelos europeus, a não ser no nosso modernismo, que aí, apesar da influência europeia, eles quiseram também impor algo legitimamente brasileiro, até para exportar. A gente sempre importou, por que não exportar também? Por isso que a gente pode dizer que existe o estilo individual, quer dizer, as coisas inatas do artista, as suas experiências pessoais, e também o estilo de época, né? Qual é o movimento artístico, a escola literária que vai agir sobre o artista. Pega, por exemplo, o Leonardo da Vinci. Todo mundo sabe que ele foi uma das tartarugas ninja, tô brincando. Ele foi um dos renascentistas, juntamente com Rafael, com Michelangelo, com as outras tartarugas. Ele tem um estilo renascentista? Tem. Aquela busca pelo clássico, pelo perfeito, pelo ideal. Ao mesmo tempo, existem elementos geniais que são só dele. Aquela técnica, por exemplo, do esfumato, já ouviu falar? Ele não tem um contorno bem definido. É em degradê, digamos assim, e ele vai trabalhando e aí se distingue. Tinha até aquela obra de Cristo segurando o mundo, que era uma obra que não se sabia se era ou não do Da Vinci, foi atribuída a ele a obra justamente por causa das técnicas de pintura que o Da Vinci costumava utilizar. O Machado de Assis tem também estilo individual e de época? Com certeza. Ele foi tocado, por exemplo, pelo realismo?
era um grande leitor de Flaubert, que escreveu aí Madame Bovary, que é o início do realismo no mundo. Ao mesmo tempo, nós temos aí as experiências do Machado, das suas leituras, da sua subjetividade, e ele coloca isso muito em prática. É muito difícil você conseguir enquadrá-lo em uma coisa só romantismo, só realismo, porque ele foge. Por exemplo, essa questão do aprofundamento psicológico que ele tem é uma marca registrada do Machado de Assis, ninguém consegue fazer igual. Mas enfim, nem todo mundo que lê bastante, lê bem, precisa se tornar ou vai se tornar um grande escritor. A leitura pode te auxiliar em vários âmbitos da sua vida. Um bom exemplo é que você está aqui nesse momento por motivos bastante diversos. Pode ser para qualquer coisa, né? Para o teu crescimento pessoal apenas, para um concurso, para um vestibular, para melhorar as tuas aulas. Enfim, como é bom estar aqui, né, gente? Olha só a experiência que nós estamos tendo juntos, ampliando o nosso ser através aí do poder da palavra utilizada artisticamente, tá bom? Um abraço, até a próxima!